Aleluia, glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde a todos. Estamos passando aqui hoje para falar mais uma vez do amor de Jesus para nossas vidas e deixar uma palavra para a meditação da igreja. E também aqui, primeiramente, agradecendo a Deus pela essa rica oportunidade de mais uma vez poder falar da sua palavra. Aleluia. Agradecendo ao Senhor pelas ricas bênçãos que Ele tem derramado na nossa vida, não é? Hoje nós estamos aqui para fazer o nosso 21º Chá com Palavra. Nós estamos hoje aqui no ano de 2026, né? Agradecemos a Deus pelo ano de 2025 que nós passamos, pelas maravilhas que o Senhor derramou no nosso meio, as bênçãos. E agradecemos também até pelas dificuldades. Porque, meus irmãos, se não for pelas dificuldades que nós passamos, nós não buscamos a Deus. Nós não buscamos a Deus, nós não adoramos a Deus, porque muitas vezes a gente esquece que Deus, Ele está ao nosso redor, Ele está esperando para que nós venhamos a nos ajoelhar e a dobrar os nossos joelhos para buscá-lo para nossas vidas. Mas se tudo estiver bem, ninguém vai buscar a Deus. As pessoas só buscam a Deus naquela hora onde já não tem mais solução. Aleluia. E agradecendo a Deus, né, por esse ano maravilhoso que se inicia. Tenhamos fé de que sim, vai ser um ano bom e próspero para todos nós. Nós estamos aí vendo todos os acontecimentos que estão acontecendo na Terra. Sabemos que são os cumprimentos das Escrituras. E nós temos fé, sim, de que Jesus ele está vindo para buscar a sua igreja, um povo separado, um povo santo, um povo separado do pecado, e que nós possamos estar firmes para esse grande dia maravilhoso da volta de Jesus. Mas enquanto Jesus não volta, nós precisamos estar perseverando em fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível adorar a Deus. Aleluia. Em Hebreus 11, primeiro diz assim: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Sem fé é impossível adorar a Deus. Nós precisamos ter a confiança daquilo que nós esperamos e precisamos ter a certeza das coisas que nós não vemos. É a gente acreditar de que nós vamos pôr as mãos naquilo que nós não estamos vendo nesse momento. E um dia nós vamos contemplar o que nós estamos querendo. Isso se chama fé. Ter a certeza de que um dia nós vamos ter esses acontecimentos na nossa vida. É buscando a Deus, estando com Deus todo o tempo no nosso coração. É assim que nós devemos viver a nossa vida. Buscando a Deus em todos os minutos, para todas as áreas da nossa vida. Porque se não for com Deus na nossa vida, nós não podemos fazer nada. A palavra de Deus também diz assim: sem Deus nós não podemos fazer nada, nós não somos nada. Aleluia. Nós hoje vamos trazer aqui uma palavra para a meditação da igreja, uma palavra que fala de humildade, onde essa mulher ela se humilhou, que fala de humildade, que fala de uma fé inabalável, da perseverança e da humildade de uma mulher, aleluia, que buscou a Jesus Cristo. Esta palavra ela se encontra, aleluias, em Mateus capítulo 15,
a partir do versículo 21, aleluia. Ela vem a nos falar da mulher cananeia. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. Aleluia. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse-lhe: Mulher, aleluia, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Aleluia, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Nós encontramos aqui nesta palavra, ela vem a nos falar desta mulher cananeia. Aleluia, que ela estava com a sua filha muito doente. Aqui diz na palavra que ela estava miseravelmente endemoniada. Aleluias. E ela ouvindo falar que Jesus vinha passando naquelas regiões. Aleluias. Ela deixando ali aquela sua filha, estava ali atormentada. Ela vai de encontro ali àquela comitiva onde andava Jesus e os discípulos e todos aqueles que sempre andavam juntamente com Jesus Cristo. Porque onde Jesus passava, andava aquela multidão, juntamente com ele, juntavam-se os discípulos, juntavam as pessoas das regiões. E todos aqueles que vinham com Jesus e já vinham vendo os milagres que Jesus operava. Jesus, quando ele vinha passando, onde ele passava, ele operava milagres, prodígios, ele fazia grandes prodígios e as pessoas ali iam acompanhando, iam seguindo ali aquela comitiva. E quando aquela mulher ouviu falar que Jesus estava passando naqueles lugares, aleluia, ela começou a clamar. No meio daquela multidão, aquela mulher vem dizer aqui no versículo 22, que aquela mulher começou a clamar pedindo, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E ali, aleluia, Jesus não, neste momento, Jesus não lhe respondeu nada, não lhe disse nada. E os discípulos ali disseram: despede essa mulher que vem gritando aqui após nós, né? De trás de nós aqui, despede esta mulher, né? Aleluias. E Jesus não respondendo nada, mas os seus discípulos, chegando ao pé dele, disseram: despede esta mulher que vem gritando atrás de nós. Mas aquela mulher, ela sabia da necessidade que ela tinha. Ela sabia do problema que ela estava enfrentando em casa. Com certeza, meus irmãos, ela já tinha buscado uma solução para esse problema da sua filha em muitos lugares.
Porque ela, sendo uma mulher cananeia, primeiramente, ela vinha de um povo, aleluia, que não era judeu. Ela era uma mulher de um povo que não era judeu, ela não era judia. Ela vinha de um povo que adorava a outros deuses. Aleluias. E com certeza essa mulher, ela já tinha buscado solução para este problema dela juntamente com os outros deuses que o povo dela adorava. E o povo dela cria. Aleluia. E de tanto esta mulher com certeza buscar solução para este problema num lugar, noutro, aleluia, e trazendo esta palavra para a nossa realidade, para a nossa vida, como é que nós podemos viver hoje isso no nosso meio? Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós temos um problema, aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, nós trazendo esta palavra para a nossa realidade, né? Muitas vezes isso é uma realidade da nossa vida. Somos nós, somos os nossos filhos, né? Quantas vezes nós não estamos em casa com os nossos filhos doentes, né? Nós mesmos doentes, um familiar doente, e nós buscamos solução em todas as partes. Nós vamos no médico, nós vamos em outro lugar, uma pessoa diz, vai em tal canto que dá certo, aleluias, e a gente vai buscar em todo lugar. Mas muitas vezes a gente deixa Jesus para ir recorrer apenas no último momento. Muitas pessoas querem apenas a bênção, mas não querem o abençoador. Quando a gente fala de buscar a Jesus, buscar o reino de Deus, aceitar a Jesus, as pessoas só focam nas dificuldades que elas colocam para servir a Jesus. Aleluias. Primeiramente, as pessoas não querem servir a Jesus, seguir a Jesus Cristo, porque elas acham a dificuldade, dificultoso sair do meio onde está o mundo. E a palavra de Deus diz que aquele que está no mundo, o amor do Pai não está nele. Aleluia. Mas ali, quando nós buscamos a Jesus, nós encontramos a solução para o nosso problema. Aí eu vou dizer para você que você não vai ter dificuldade? Vai. Você vai ter dificuldade, você vai passar por tribulações, você vai passar por aflições, você vai ter enfermidades, sim, porque nós estamos no mundo. Porque nós somos carne, o nosso corpo ele padece por enfermidades, né? Mas nós servimos a um Deus que a palavra de Deus diz que ele está conosco, que ele não nos abandona, não temas. A palavra de Deus diz não temas 365 vezes. Na Bíblia Sagrada ela está escrita 365 vezes, 366 vezes, mais ou menos isso. Aleluia. É um não temas para cada dia do ano. Ele dá a certeza de que ele está com você a toda hora da sua vida. E em Mateus 11, 28, Jesus diz, vinde a mim, os que estão cansados, os que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, ele vem para tirar o nosso fardo. Ele não vem para colocar um fardo maior do que nós já temos na nossa vida. Aleluia. Ele levando aqui voltando para a palavra, aquela mulher, aleluias, ela continuou clamando. Aqui é um exemplo de uma fé inabalável. Aquela mulher, ela tinha um problema gravíssimo dentro da casa dela. Uma filha que diz aqui miseravelmente endemoniada, onde está na palavra de Mateus. Vem usando esta palavra. Só quem tem um problema desse, só quem imagina, não é possível imaginar o que é ter um problema desse dentro de casa. Para ela ter saído de casa e ter deixado essa filha, até com certeza com dificuldade, porque a gente não sabe como era que estava o estado dessa menina neste momento. Aleluia, mas ela saiu e ela foi e ela ousou.
E os discípulos ali, aleluias, eles ficavam dizendo: despede essa mulher que está gritando atrás de nós. Até porque ela sendo cananeia, eles não davam atenção, porque eles sabiam que aquela mulher, ela era de um povo que adorava a outros deuses. Aleluia, mas isso não quer dizer que aleluia, eu não adoro ali Deus, o nosso Deus Altíssimo naquele momento. Se você não está alinhado com a palavra de Deus, se você não está adorando ao Deus Altíssimo, aleluia, na sua vida nesse momento, isso não quer dizer que você não pode buscar a Jesus Cristo. Esta mulher cananeia não era judia, porque Jesus, ele vem a dizer aqui, que ele não veio, aleluia, Jesus diz aqui, aleluia, Jesus diz: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aleluia, Jesus diz, ele veio para os judeus, mas os judeus não creram nele, não quiseram ele, aleluia. Mas aquela mulher continuou insistindo e perseverando, e ela respondeu assim, aleluia, no 25, diz que aquela mulher, ela chegou e o adorou, e dizendo: Senhor, socorre-me. Quando nós estamos num momento de tribulação, num momento de muita dificuldade, num momento de muita dor, não tem como não se lembrar da presença de Jesus. Aí é onde nós viemos dizer: Senhor, nos socorre, Senhor, me dá força, meu Deus, me ajude. Numa hora de uma tribulação muito grande, meu Deus, é a primeira palavra que vem, é essa palavra. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me socorre. E aquela mulher continuou, a palavra diz que ela continuou, ela perseverou. Aleluia, mas Jesus, porém, então ele ainda disse uma coisa maior. Aleluia, ele disse assim, no versículo 26, ele disse assim, ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, com tanta humildade, mas ela falou assim: ó Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Quanta humildade! Como esta mulher se humilhou, mas por conta da humilhação dela, porque ela ali, ela se prostrou e adorou. Eu acabei de falar, está aqui na palavra, ela se prostrou e adorou. Ela clamou a Jesus dizendo: ó Senhor, socorre-me. E ela veio aqui a dizer, aleluia, que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aleluia. Jesus Cristo, ele humilhou essa mulher? Não. Jesus Cristo, ele falou errado com esta mulher? Não. Foi só um termo onde ele usou, aleluia, que eles, quando se sentavam à mesa, aleluia, o pão que era usado, sempre era jogado fora, algumas era sobrejado, era jogado fora aquele restante de pão. Porque naquela época, se sentava na mesa, comia com a mão, e o pão, ele era usado como forma de concha, fazia uma colher. E aquela colherzinha que vinha na boca, muitas vezes eles comiam aquele pedaço, sobrava um pedacinho ali, eles jogavam ali do lado. E aqueles pedacinhos de pão, geralmente ficavam os cãezinhos ali pelos lados ali, né? E ali aqueles cãezinhos iam se alimentando, certo? E Jesus usou esta palavra, que seria uma metáfora, para falar com aquela mulher neste momento, dizendo que ele veio para as ovelhas de Israel, para o povo dele. Então, as palavras que ele falava, aleluia, do que ele falava, se caía um pouquinho aqui, um pouquinho ali, aquela mulher estava tomando daquela palavra. Aquela mulher estava ali se humilhando, ali naquela mesa, e tomando daquela palavra, porque Jesus, ele estava ali pregando, ele estava passando a mensagem para todo aquele povo que estava ao seu redor. E ela estava ali, ouvindo e se alimentando das migalhas que caía da mesa
aonde Jesus estava pregando a palavra. Essas migalhas são as migalhas espirituais. As palavras que Jesus falava, ela estava ali tomando todas para ela. Ele não estava falando diretamente com ela. Ele estava falando com aquele povo todo. Mas aquela mulher, com a sua fé, ela estava com certeza com mais fé do que todo mundo junto naquele lugar. Porque ela sabia a necessidade que ela tinha naquele momento. Ela tinha uma filha em casa que precisava imediatamente de um socorro. E este socorro, ele veio do céu. Ele veio de Deus. Assim como ele pode vir na minha vida, ele pode vir na sua vida. Assim você creia, assim você se humilhe, assim você se prostre nos pés do Senhor, como esta mulher fez. E clame a Ele: Senhor, socorre-me. Senhor, me ajuda. Aleluia. Aquela mulher continuou ali. Glória a Deus. Mas no versículo 28, Jesus observou a fé daquela mulher. Aleluia. No versículo 28 diz assim: E então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, e seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã, ou ficou curada. Aleluia, glória a Deus. Como é maravilhoso o amor de Jesus Cristo para com as pessoas. Aleluia, aquela mulher, através da sua fé inabalável, da sua humilhação, da sua humildade e da sua perseverança, de tanto clamar, em meio àquele povo, que era uma comitiva grande, em meio aos discípulos que ficavam dizendo: despede esta que vem correndo atrás de nós, gritando, despede ela, mas ela continuou, ela insistiu, ela clamou e ela se humilhou. E ela, aleluia, ela teve ali Jesus Cristo reconhecendo que ela era uma mulher que tinha uma grande fé e foi feito conforme o desejo do coração dela. Qual era o seu desejo naquele momento? Que a sua filha fosse curada. E a palavra diz que naquela mesma hora a sua filha ficou curada daquela grande enfermidade que ela tinha, aquela miserável enfermidade que ela estava miseravelmente endemoniada. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ele veio para os doentes. A palavra de Deus mesmo diz que Jesus, ele diz que ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para aqueles que precisam de socorro, que precisam de abrigo, que precisam de cuidados, de carinho, daqueles que são humilhados, daqueles que são esquecidos. Aleluia, daqueles que precisam de cura. Jesus Cristo, ele veio para curar, ele curou, ele salvou, ele ressuscitou, ele deu vida àqueles que estavam mortos. Muitas vezes nós estamos mortos dentro de nós mesmos, com o nosso coração abalado com muitos acontecimentos da vida. Nós estamos vivendo num mundo atribulado, onde a gente vê somente notícias ruins ao nosso redor. E é muito difícil nós não ficarmos atribulados e não ficarmos aflitos. Mas Jesus Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também disse: tende bom ânimo. Porque eu também tende bom ânimo, porque ele também venceu o mundo e nós também venceremos o mundo. Porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus, nós precisamos ter esta fé inabalável, nós precisamos clamar a Jesus como esta mulher clamou. Nós precisamos nos humilhar a Jesus como esta mulher também se humilhou. Precisamos entrar no nosso quarto, trancar a porta e orar e falar com Deus, porque nós temos acesso a Ele. A qualquer hora nós podemos estar falando em Espírito, conversando com o Espírito Santo enquanto nós estamos fazendo nossos afazeres domésticos. A toda hora do dia nós temos acesso a falar com Deus.
a se humilhar, a se aquebrantar e entregar nas mãos deles as nossas dificuldades. Esta mulher, ela teve que se romper as barreiras, porque é uma mulher, aleluia, cananeia, que adorava outros deuses, mas ela aqui ouvindo falar que Jesus, aquele que vinha, o Filho do Deus vivo, que vinha operando milagres e prodígios, ela ali foi atrás daquele Jesus que ela ouviu dizer que com certeza a sua filha seria curada por ele. E esta mulher, ela adorou ao verdadeiro Deus. E este verdadeiro Deus deu sim a cura para a sua filha. Aleluias. Jesus, ele veio para aqueles que necessitam de cura, que precisam de cura. Seja lá como você estiver, aonde você estiver, não se envergonhe, não tenha medo, não se ache indigno de Jesus Cristo, porque Ele lhe recebe da maneira que você estiver. Você se chegue a Deus, você se aquebrante ao Senhor, você se humilhe, porque com certeza, se você se humilhar, se você se arrepender, Jesus lhe recebe do jeito que você está. E é o Espírito Santo de Deus que opera na sua vida. Não é eu que convenço, não é pregador nenhum que convence você. É o Espírito Santo de Deus que te convence. E quando você aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma, você vai transformando de dentro para fora, tendo assim uma nova criatura. 2 Coríntios 5:7 diz que nova criatura é, as coisas velhas aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluias. Esta palavra eu deixo aqui para a meditação da igreja. Gostaria muito que as pessoas, aleluias, pudessem ler esta palavra, ter compreensão desta palavra. Jesus não humilhou esta mulher. Ele usou apenas de uma metáfora para todo aquele evento que estava acontecendo. Aleluia, mas ela ali, o que nos traz esta palavra é a perseverança dessa mulher. Ela não deixou nada abalar a sua fé, a sua busca pelo milagre que ela estava precisando. Porque muitas vezes a gente está precisando do milagre, a gente está precisando que Deus faça uma operação na nossa vida, uma coisa muito grande, e às vezes a gente se deixa abalar, às vezes por uma simples palavra. Às vezes a pessoa vai e diz para vocês, não, mas não vá, não, mas não faça, não, mas não é assim, não, mas não dá para você, não, mas você não pode, não. Não deixe as circunstâncias da vida abalar você, não deixe nada tirar de você o seu foco em Jesus Cristo. Continue o seu caminho buscando a Jesus Cristo, que com certeza, isso é uma certeza, Jesus, ele nos dá conforto ao nosso coração. Ele nos dá paz, ele nos dá conforto. Ele não veio, aleluia, ele não morreu na cruz do Calvário para dar riqueza a ninguém. Riquezas materiais não. A maior riqueza que Jesus pode nos dar, que Jesus nos deu, foi morrer na cruz do Calvário para nos livrar do fogo do inferno e nos dar a vida eterna. Porque um dia nós partiremos daqui e daqui nós não vamos levar nada. Tudo vai ficar aqui, né? E para a glória de Deus, é com muita alegria no meu coração que neste momento eu deixo essa palavra para a meditação dos irmãos e das irmãs. Muito obrigada por assistir até aqui. Em nome de Jesus, vamos fazer uma oração ao Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e eterno Pai, bendito, Deus santo, Deus de amor, Deus querido, Senhor. Neste momento, meu Deus, nós venhamos agradecer, meu Senhor da glória, por esta rica palavra, por esta maravilhosa palavra que o Senhor nos concedeu, Senhor. Pela explicação, meu Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Porque muitas vezes, meu Pai, nós somos falhos, nós somos incrédulos, aleluia. Mas nós precisamos, Senhor, cada vez mais estar diante de Ti, meu Deus, com tanta fé como esta mulher se humilhou e Te adorou, Senhor.
Nós precisamos também te buscar, meu Pai, em meio a tantas tribulações, dificuldades, adversidades da vida. Mas nós estamos aqui também, Senhor, para te agradecer, porque o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, tem nos dado tudo, meu Pai. Principalmente, meu Deus, o alimento espiritual, que é o alimento da tua palavra, Senhor. Oh, meu Pai eterno, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim, por todos os irmãos e por toda a humanidade. Em nome de Jesus, meu Deus, cuida, meu Pai eterno, de toda a tua igreja, de todo o povo, meu Pai da terra. Em nome de Jesus, Senhor, nos guarda, nos protege, nos livra. Guarda minha família, Senhor, em especial. Guarda meu esposo, meu Deus, que neste momento está na sua jornada de trabalho, que nada venha acontecer, meu Deus. Guarda ele da entrada e na saída, no santo nome de Jesus. A cada um de meus filhos, a cada um, meu Deus, dos meus netos, meus enteados, meu Pai, em nome de Jesus. Toda a minha família, meu Pai, por tudo quanto é sagrado. Toma todos os inscritos do canal na tua mão, meu Pai, em nome de Jesus. Todas aquelas pessoas que chegam para nós e pedem oração, Senhor. Nós não sabemos quais são os motivos, mas o Senhor conhece elas e o Senhor sabe o motivo pelos quais elas pedem oração. Toma o ministério de pregar nas tuas mãos, Senhor da glória. Faz conforme a tua vontade e nos usa conforme a tua vontade no reino de Deus. Abençoa a minha casa, meu Pai, a mim, meu esposo, meu filho, que fazemos parte do ministério. Guarda, protege Geraldo Neto, nosso filho, Senhor da glória. Abre os caminhos, meu Senhor maravilhoso. Em nome de Jesus, meu Deus, derrama a bênção em todos os inscritos do canal, meu Pai. Muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor, aleluia, nos tem guardado, nos tem protegido, não tem deixado faltar nada para a nossa vida, para a nossa casa, meu Pai. Entrego nas tuas mãos este ano que se inicia, o ano de 2026, Senhor, que seja feito conforme a tua vontade na nossa vida e não a nossa vontade, meu Pai. No santo nome de Jesus, meu Deus, nós agradecemos aqui pela rica palavra e pelas bênçãos. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos e agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Jesus, e graças a Deus. Aleluia. Muito obrigada a todos os irmãos que estiveram conosco até aqui. Saúdo mais uma vez a toda a igreja com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo para a glória de Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Amém.